justamente sobre o tarifaço de Donald Trump. E a candidatura pré-candidata aqui no governo. E aí, antes da gente falar sobre política local aqui, eu gostaria de perguntar para o senhor, porque a gente começou o programa falando sobre o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, que estaria já nesse embate tentando negociar uma revisão desse tarifaço de Donald Trump. E aí eu pergunto, quem vai negociar com o presidente Donald Trump, senador Rogério Marinho? Na sua opinião, quem tem competência e legitimidade para discutir com o presidente, negociar com o presidente Donald Trump? Boa tarde. Opa, boa tarde, Andréia, Ana, Túlio e aqueles que estão nos acompanhando aqui pela 98, né? Olha, esse debate é um debate que tomou as redes de TV, as redes sociais, né, nos últimos dias, porque é uma ação absolutamente inusual, né? É um presidente de um país como os Estados Unidos manda uma carta ao presidente Lula e faz um preâmbulo político, né, que não fez para nenhum de quase 100 outros países que foram impactados pelas suas políticas tarifárias, porque não é uma exclusividade do Brasil. O Trump, desde o princípio da sua administração em fevereiro, ele começa em janeiro, mas já em fevereiro ele implementa essa política de aumento de tarifa, e segundo ele, para buscar um equilíbrio, né, nas relações comerciais que os Estados Unidos tem com outros países do mundo. Mas na carta que manda o presidente Lula, nota-se que há um desconforto bastante evidente, um incômodo, um antagonismo, uma belicosidade, né, entre o presidente Trump de cunho pessoal, né, e o presidente Lula. Isso é muito ruim para o Brasil, porque a relação entre os países tem que ser pautada pela impessoalidade. E não é por acaso, né? O Lula nunca perdeu nenhuma oportunidade em qualquer foro internacional de espicaçar, né, de provocar, de criticar o presidente Trump. Aliás, desde o processo eleitoral, né, quando ainda havia o processo eleitoral entre o Trump e a Kamala, né, o Lula que se posicionou claramente, né, e foi muito duro na adjetivação que fez do presidente Trump e o risco que isso significaria, na opinião dele, para o mundo livre, enfim. Então isso está claro, isso é muito ruim para o país. E ontem eu assisti a entrevista do Lula, por dever de ofício, que eu lhe confesso que é muito difícil, né, mas foram 12 minutos, eu tive, né, o cuidado de ouvi-lo atentamente, e é um poço de contradições. Ele começa falando justamente dessa necessária impessoalidade, de se tratar o assunto como uma ação de Estado, e conclui a entrevista de uma forma melancólica, né? Ele acusa o Trump de intervenção em assuntos internos brasileiros. Ele diz que se o Trump tivesse procedido da mesma forma que o Bolsonaro, e já faz inclusive um pré-julgamento, estaria sendo preso e processado aqui no Brasil. Diz que não tem o que conversar com o presidente Trump. Isso para mim foi assim o glacê, né? A coisa mais importante que ele falou, que mostra que ele claramente premeditou o que está acontecendo, né? Ele disse: 7 meses de governo do presidente Trump, eu não tenho o que dizer a ele. Ora, a maior economia do mundo, o segundo parceiro comercial brasileiro, e o presidente do Brasil disse que nesses 7 meses não tem o que conversar com o presidente Trump, por isso que ele não vai buscar essa conversa, e mesmo depois do problema vai criar uma comissão para discutir o tema. Então isso é muito grave para o Brasil, que mostra que há uma pessoa despreparada, rancorosa, né, que não tem a estatura necessária para enfrentar um desafio desse tamanho, que é lamentável. O Brasil sendo retaliado, essa retaliação atinge o conjunto da sociedade brasileira. Mas quem negociaria com o presidente Donald Trump? Se o senhor coloca aqui que o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na entrevista que ele deu, né, ele não dá indícios de que poderia ter um diálogo, não? E aí eu pergunto, quem seria esta pessoa para
tentar reverter essa situação, porque a carta, e aí eu trago até nós estávamos abordando aqui, né? Esta carta, quando se diz que a carta foi enviada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele não recebeu uma carta, né? Essa carta foi postada, né? E endereçada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando ele coloca aqui, não há um comunicado oficial, e o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva diz, estou esperando o comunicado oficial, que o que tem é o que está dito aí nas redes sociais. Também que seria outro ponto que eu gostaria que o senhor também avaliasse. Já mostra que não há um entendimento. André, isso é uma filigrana. O presidente Trump, todos que o acompanham, e o Lula tem a obrigação de ter essa informação, se comunica dessa forma. Né? Pelas redes sociais? Normalmente pelas redes sociais, Túlio. Verifica o que acontece no mundo pelas redes sociais. No mundo não, dele. Não, no mundo dele. De Trump, né? Mas a obrigação da chancelaria brasileira, do Itamaraty, daqueles que assessoram o presidente, de impedir que ele cometa esse tipo de sandice. Por exemplo, ele falou... Trump? Não, estou falando do presidente Lula. Por exemplo, quem é a vítima nessa história? Por exemplo, quando ele falou, aí vamos ver quem deu causa ao problema e de que forma ele pode ser enfrentado, Túlio. Por exemplo, ele falou há pouco nos BRICS que não sabia qual foi o fórum internacional que definiu o dólar como padrão. Ele está mal assessorado. Ele não é só ignorante, ele é mal assessorado. Né? Ele precisa estudar a história e alguém precisa dizer a ele por que o dólar é a moeda de referência do país, do mundo. Né? O que aconteceu em 44, o que aconteceu em 71, a questão do padrão ouro. Né? E é evidente que vários países do mundo que estão incomodados com esse tipo de vinculação estão fazendo a sua parte para se desvincular. A Índia, a China, a Rússia e outros países têm comprado ouro, por exemplo, têm investido em bitcoins, mas não tem essa retórica, essa bravata que o presidente Lula gosta de ostentar. E o presidente Lula claramente disse uma outra coisa ontem, que vai buscar outros mercados, como se fosse muito fácil. Né? Por exemplo, pegar 60% ou 70%, né, da produção de suco de laranja que é vendido aos Estados Unidos e repor em algum outro lugar do mundo. Né? Os aços planos, né, o alumínio, né, os aviões da Embraer. Então é de um primarismo que nos espanta e ao mesmo tempo nos deixa assim muito preocupados com o país. Porque o Túlio faz uma pergunta en passant, que certamente a gente vai falar mais um pouco no debate, de quem é a vítima. A vítima é o povo brasileiro, que está nas mãos de alguém despreparado, desqualificado, que não tem capacidade nem estatura de exercer diplomacia, que está olhando pelo retrovisor, que está jogando o seu ranço e a sua questão ideológica em detrimento dos interesses do país. É o tal do diálogo sul-sul, né? Ele fala isso com muita propriedade. Nós defendemos, por exemplo, o alinhamento com a Venezuela, né? Com o Irã, né? Com o Hamas, né? Com a Rússia, né? Com a China. Que defende alinhamento com o Hamas? Sim, ele tem falado regularmente que o Hamas é uma entidade que tem que ser levada em consideração em detrimento da questão de Israel. Trata Israel, inclusive, com similaridade até com o nazismo, que é uma agressão, eu diria até desmensurada, de um povo que sofreu o Holocausto. O senhor concorda com essa posição do presidente Donald Trump em taxar o Brasil? É evidente que a forma como está acontecendo e a consequência disso é lamentável. Nós queremos que seja revertida. Túlio, a China, por exemplo, foi taxada em 145%. A China sentou-se na mesma negociação e as tarifas sequer foram implementadas. A Europa inteira foi taxada. A Austrália foi a Austrália. Né? A Austrália, antes de que as tarifas entrassem em vigor, Túlio. Então o que é que está acontecendo? Os países que foram taxados buscaram negociação. Se você assistiu como eu que Lula falou ontem, você deve ter deduzido que ele não quer a China fez. Ele não quer a negociação. Dos Estados Unidos. Não foi Depois isso. Eles cederam. Não, mas ambos cederam. A China disse que iria conversar. Sim. A China, por exemplo, não faz discurso de improviso. O Xi Jinping, quando fala e fala muito pouco, ele fala de uma forma organizada. Ele não faz bravata. Nós estamos falando de 11 países do mundo do BRICS. O único país que foi responsabilizado dessa forma foi o Brasil, porque é o Brasil que é o porta-voz desse tipo de situação.
Se quer alterar essa situação, que faça alguma coisa efetiva, não fique bravateando. Pois é, senador, mas a gente não está tratando de uma situação técnica, né? O presidente Trump fez isso para taxar o Brasil, para punir o Brasil por uma questão política. E aí, o culpado é quem foi vítima dessa situação. Mas é uma dedução sua. Não, minha não, está na carta lá. Ele disse que está fazendo isso por conta de Bolsonaro. Você está deduzindo. Não é dedução, isso está na carta que ele disse que era por conta do tratamento que Bolsonaro estava recebendo. Ele disse várias coisas. Ele disse, por exemplo, que era a questão das Big Tech. Ele falou da questão da maneira como o STF está se comportando. Ele falou da desigualdade das tarifas. Então você vai buscar uma série de argumentos que na verdade redundam na mesma direção. O Brasil não é o único país do mundo que recebeu tarifas excessivas ou tarifas que não existiam anteriormente. A gente está falando de mais de 100 países. Você pode dizer que no caso do Brasil é uma singularidade, porque é um tempero político, é verdade. Mas esse tempero político eu acabei de falar há pouco. Foi provocado por alguém que está desqualificado, que está despreparado, que não tem a capacidade, claro, ele deu causa, ele está prejudicando o Brasil. Nós precisamos urgentemente entender que é necessário que o presidente tem que sair do pedestal em que se encontra e da postura que ele está se propondo a ter e sentar na mesa de negociação. Fazer, por exemplo, o que o Milei fez. O Milei, que está lá nos Estados Unidos, conseguiu que 80% das exportações argentinas fosse zerado. Está tratando, por exemplo, de um acordo entre os países de uma espécie de livre mercado. O México, que tem uma presidente socialista, tá, conseguiu um acordo com os Estados Unidos absolutamente razoável para os dois países. Mas nós estamos aqui como se nós fôssemos assim, um lutador de karatê, né, com 50 quilos, querendo lutar com um cara desse MMA de 300 quilos e achando que vamos ganhar essa briga. Então, ele não está entendendo que essa bravata faz mal ao país. Mas o filho do presidente comemorou e disse que vem mais coisa por aí. Bolsonaro também agradeceu a Trump por isso. E aí, está agradecendo pelo que está fazendo contra o Brasil? O Bolsonaro agradeceu a menção que foi feita a ele. Então, não, agora aí é a sua versão. Não, são duas coisas diferentes. Não, é a sua versão. Bolsonaro agradeceu que a menção que foi feita a ele é a solidariedade do Trump. Não agradeceu sanções. Eu li o que você leu também, você está deduzindo. Não. Em relação a Eduardo, de fato, ele comemorou. Mas é uma questão do Eduardo, que está lá esse tempo todo e vejo, olha que coisa engraçada, um deputado licenciado tem mais força que a chancelaria brasileira inteira. Mas ele está lá, claramente, ele tem falado isso, buscando sancionar indivíduos e não o país, e não o Brasil. Senador Rogério, nós sabemos, você acompanhou, eu acompanhei, que ele está lá para tentar sancionar indivíduos justamente porque as pessoas ultrapassaram a legislação, ultrapassaram a Constituição. O senhor é contra esse posicionamento do Eduardo Bolsonaro? Eu sou contra a questão de taxar o Brasil. Eu acho que o Brasil está pagando um preço pela incompetência e irresponsabilidade do presidente da República. E já que aconteceu, é um fato consumado, eu acredito que o presidente tem que se despir dessa pose bravateira dele e negociar com os Estados Unidos para que nós não sejamos impactados por isso. Senador, dada essa sua defesa no contexto administrativo, eu vou para o contexto político. Pois não. O ex-presidente Jair Bolsonaro, ele de fato foi citado, enfim, nas manifestações do presidente Trump. Houve uma manifestação clara de Eduardo Bolsonaro. Se a gente focar o olhar político, isso é um prejuízo político para o grupo político do ex-presidente Jair Bolsonaro? Tem um ditado, eu acho que foi o Napoleão Bonaparte que falou assim: quando o inimigo está errando, deixa ele errar. O governo há 3 semanas juntou a sua militância, a sua rede de comunicação, o seu marqueteiro, dizem até, eu não posso afirmar, né, que várias empresas privadas estão colaborando com isso, tem feito um trabalho nas redes sociais com a seguinte narrativa: nós contra eles, pobres contra ricos, né? Essa é a receita da derrota do PT historicamente. O PT teve sempre essa postura. Em 89 perdeu a eleição, teve em 94 perdeu a eleição, teve em 98 perdeu a eleição, em 2002 fez uma inflexão pro centro, virou Lulinha Paz e Amor, que era tudo fachada, trouxe o cara lá, o Zé Alencar, para ser o vice dele naquela oportunidade e venceu a eleição. Quando chega o 3º mandato de Dilma e as coisas estão se repetindo, a história mostra, menor desemprego, crescimento de PIB, condições financeiras razoáveis, pelo estímulo que era dado de maneira artificial à economia,
né? Se gastando mais do que se arrecadava, tá? E 2015 estoura no colo da sociedade a crise gestada pela incompetência e pelo que a gente chama, né, de estilo PT de governar. Chama-se o Joaquim Levy na época, em 2015, para tentar arrumar a casa, não conseguiu, sai, entra o Manteiga. Aí começa a tal da nova matriz econômica e a presidente Dilma, então, radicaliza com os movimentos sociais e a pauta oco. Qual foi o resultado? A maior crise econômica que o Brasil passou desde 1948, com supressão de 7% do PIB, com uma perda de mais de 400 mil empresas fechadas, milhões de pessoas desempregadas, e isso resultou em 6 anos de rearrumação do país. Em 22, o Lula tenta repetir e tem êxito, né? Na mesma situação que aconteceu em 2002, faz uma inflexão por cento, frente ampla, a Alckmin passa a ser o vice que era o histórico adversário do PT, que falou a célebre frase: o PT quer voltar à cena do crime. Pois esse cidadão volta junto com o Lula para o governo federal. Muito bem, agora o governo investe nessa narrativa porque galvanizou a esquerda, que representa 25% da população, 26% dos eleitores, e traz um fato novo, que é essa radicalização em função, né, da pretensa defesa da soberania popular. Por isso que eu estou afirmando aqui que o Lula, na verdade, deu causa, e me parece, pela forma como ele agiu ao longo dos últimos, pelo menos 8 meses, de forma deliberada, porque ele não perdeu a oportunidade de criticar, de espicaçar, de provocar, né, o presidente Trump e os Estados Unidos da América, numa coisa que para eles é fulcral, que é o fato do dólar ser a moeda de referência das trocas internacionais. Veja, os Estados Unidos têm historicamente uma dívida muito grande, certo? Está falando de 30 trilhões de dólares, sei lá o quê. Imagine, aliás, isso foi dito pelo Trump, perdermos a condição do dólar, para nós equivale a perder uma grande guerra mundial, ao tamanho que é dado pelo próprio Trump a esse tipo de movimento feito pelo presidente Lula. E se ele não tem a dimensão, né, do que isso representa, aí, além de ser alguém despreparado para o cargo que ocupa, no ponto de vista das relações internacionais, ele está muito mal assessorado. O que eu não acredito, eu acho que foi deliberado. Ele criou a crise. E se o Brasil vai perder com isso, para ele não interessa. Porque o projeto do PT é simplesmente a reeleição. Não há projeto de Estado do Brasil. Há um projeto de perpetuação no poder. E se para isso o preço é destruir a economia e fazer com que a população mais pobre sofra, isso é um mero detalhe para o Partido dos Trabalhadores. O secretário da Fazenda disse agora há pouco que os preços da carne e do café vão cair. Senador, eu queria voltar à pergunta. E os empregos também. Há prejuízo político para o grupo de Bolsonaro pela manifestação de Trump pró-Bolsonaro e pela manifestação de Eduardo Bolsonaro? Eu acho que isso é uma foto, nós temos que ver o filme. André acaba de fazer uma manifestação aqui, não sei se você ouviu, de que um secretário da Fazenda... Na verdade, o secretário do ministro da Fazenda acabou de... Fala que vai cair o preço da carne e do café. Sim. Provavelmente do suco de laranja, que são produtos... Exatamente. Que são produtos que são mandados para fora do país e que vão ter que buscar o mercado interno. Então, qual é o discurso da Fazenda e qual foi o discurso de Lula ontem? Fato dado, problema resolvido, vamos buscar outros mercados, esqueça os Estados Unidos. Se isso não é uma ação premeditada, eu não sei o que é. Agora, se vai cair o preço, também vão cair os empregos, porque plantas vão ser fechadas, empresas vão ser fechadas, portas vão ser cerradas, tá? Então a repercussão, me parece que é evidente, que é muito grave para a economia nacional. O Rio Grande do Norte, por exemplo, exporta sal, exporta frutas, exporta pescados, né? São produtos que são chamados de commodities. E nós vamos ter 100% para os Estados Unidos. Então nós vamos ter aqui um prejuízo enorme para o Brasil. Então é isso, vamos deixar para lá, vamos buscar outro mercado. Lula vai ser caixeiro viajante, vai resolver a situação dos empresários que tiveram as suas vendas frustradas em função desse embate político, ideológico e comercial, então, ou ele vai fazer o dever dele, que é como presidente da República, e aí respondendo a sua pergunta que você me fez originalmente, ele e a chancelaria buscar essa interlocução que é necessária com os Estados Unidos, para buscarem um ponto de equilíbrio, reverter essa situação e voltarmos à normalidade. O que o senhor acha, Tarcísio de Freitas, dessa informação da jornalista da CNN, de que Tarcísio de Freitas vai buscar o encarregado para tentar ele resolver ou construir a solução disso? Olha, eu acho que ele está mostrando que o vácuo precisa ser ocupado. Agora, eu acredito que a chancelaria brasileira,
né, que é o presidente da República que deve comandar esse processo, por uma razão muito simples. Por se tratar de uma negociação comercial, onde há barreiras tarifárias e há barreiras não tarifárias que são impostas a produtos de ambos os países, essa negociação precisa levar em consideração quem pode mexer com os botões ou com as portarias ou apertar, mas o próprio presidente, para que haja recuo de uma parte a outra para chegar o presidente Donald Trump, né, a gente trouxe também informação também agora mais cedo, disse que vai falar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Só não sabe quando. Pois é. Ótimo, eu espero que isso aconteça o mais rápido possível. Olha, por mais que nós sejamos adversários políticos do presidente Lula, nós estamos todos no Brasil, né? A quem interessa inflação, desemprego, aumento de custo de vida, juros nas alturas. Nós queremos que haja uma normalidade no país. Senador, a carta do presidente Trump, já que o senhor citou aí algumas situações, ele fala em modificar um julgamento que há em curso na justiça brasileira, entre outras coisas, além dessa questão política e de Bolsonaro, e taxa o país em 50% de suas exportações. Diante de uma situação como essa, qual seria o papel de um presidente da República? É baixar a cabeça e dizer, o senhor está batendo no meu país, eu vou aceitar? Ou dizer, se vem de lá, a gente vai ter um posicionamento aqui de altivez em relação à soberania nacional? Porque ele está falando de um julgamento que está em andamento na Suprema Corte Brasileira, está falando o que ele quer que aconteça aqui, e aí o Brasil vai ter que ceder a isso aí? Ele tem que cumprir o papel dele, Túlio. O papel dele é o que lhe cabe. Ele mesmo deixou claro, assisti atentamente a entrevista de ontem, que o judiciário é um poder autônomo, o judiciário que fale pelo judiciário. Não, ele não tem ingerência, ou não deveria ter, espero que não tenha, apesar de ter pessoas que dizem ao contrário, né, sobre o judiciário. O judiciário fala pelo judiciário, ele vai lá e trata da situação que lhe cabe, que é a questão do desequilíbrio das tarifas que está sendo colocado pelo presidente Trump. Ele prove que não há desequilíbrio, ele prove que não há superávit de um lado para o outro, ele prove que é possível fazer um equilíbrio entre as partes com determinadas situações de transigência. A parte que cabe a ele. É isso que ele está se negando a fazer. O Túlio. A tarifa só subiu por conta disso também. Mas é o que você está afirmando. Não é ele, é Trump que está dizendo. Mas Trump sabe, ele sabe, e a chancelaria sabe que ele vai falar sobre o que cabe a ele. Perfeito. Agora, em relação ao julgamento, eu posso fazer aqui uma observação a respeito. Eu não acredito na parcialidade desse julgamento, Túlio. Eu não acredito, por exemplo, que o juiz que está julgando, que é o Alexandre de Moraes, eu pergunto a você como advogado, já que a gente está aqui num debate, não apenas numa entrevista, se você acha normal que o Alexandre de Moraes vá para Lisboa, exiba um filme e de forma jocosa fale a respeito do tema que ele vai julgar fazendo pré-julgamento. Essa moça aqui que está incendiando aqui estava com a Bíblia, esse aqui está com a bandeira, fazendo uma exposição de um filme a respeito de um fato que ele sequer emitiu ainda o seu parecer. Dá para acreditar nesse tipo de imparcialidade? Não existe imparcialidade. Perfeito, mas o senhor disse aí que o presidente Lula... Não, ele fez uma pergunta. Não, nesse formato, claro que não. Obrigado. Que, inclusive, falar fora dos autos, fala muito. Agora, eu só queria colocar o seguinte, o senhor disse aí que Lula não deveria ter falado sequer sobre o judiciário brasileiro. Mas... Não. Eu disse que o Lula não deve falar como se fosse o judiciário brasileiro, nem vai falar a respeito do judiciário brasileiro. Você me perguntou o seguinte, você fez uma contextualização de me perguntar, dizendo como é que eu me comportaria, já que o presidente americano está colocando em dúvida, pedindo para paralisar um julgamento. Eu digo, não cabe ao presidente Lula se posicionar em relação a isso. Em relação, estou falando na interlocução entre os países. Ele tem que sentar com o presidente americano e tratar do que cabe a ele, que é a parte do executivo. Pois é, mas o que é que o senhor acha de um presidente de outro país se envolver no julgamento do Brasil? Eu acho grave, apesar dos problemas que o julgamento tem, a exemplo do que Lula tem feito aqui na América Latina. De pegar um avião da FAB e mandar buscar uma pessoa que foi acusada, não, foi condenada por corrupção no Peru. Eu acho que é muito grave ele ir à Argentina, né, e visitar a Kirchner, mas não apenas visitá-la, mas botar uma placa de Kirchner livre, né? Uma pessoa também foi condenada por corrupção, não foi por crime de opinião, vamos deixar claro.
Porque malversação de recursos públicos, ao contrário do que acontece com o presidente Bolsonaro. Mas ele entrou em alguma ação grave contra o judiciário de algum país? Lula. E o Trump entrou contra o judiciário? Ele tá falando do Brasil. Não, mas ele entrou, você tem razão. O Trump entrou como pessoa física, como dono de uma empresa. A empresa do Trump é uma das que foi impactada pelas ações pretensamente ilegais do então ministro Alexandre de Moraes. Existe uma série de processos contra Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Existem provas nos Estados Unidos, e o Alexandre de Moraes é réu nos Estados Unidos, de que ele cometeu ordens ilegais contra cidadãos americanos dentro dos Estados Unidos e contra empresas americanas. Senador Rogério Marinho. Eu, por exemplo, acho que ele cometeu. Ele na hora que mandou, por exemplo, retirar do sistema pessoas que não são brasileiros residentes no Brasil. Também acho, eu concordo. O que você acha de Trump agora está censurando as redes sociais? Eu concordo que foi ilegal o que ele fez. E Trump censurando as redes sociais? Sou contra qualquer censura. Aliás, se você assistiu o debate que eu tive por ocasião da votação do Código Eleitoral, eu disse isso claramente. O relatório do eminente senador Marcelo Castro criminaliza, por exemplo, a discussão do que ele chama de crime de opinião, crime hediondo, crime... Tem um nomezinho que o pessoal utiliza. Vamos botar aqui crime hediondo. E esse crime, que é um crime de opinião, né, ele pode ser criminalizado até em 10 anos de prisão se há uma altercação entre duas pessoas. Você faz uma denúncia ao juiz, o juiz considera que o que você disse é tão grave que você pode ser preso por 10 anos. Tem um outro artigo, por exemplo, que manda suspender não o conteúdo, mas toda pessoa das redes sociais por 12 horas. Isso é censura prévia. Então, eu acho que não há nada mais importante do que a luz do sol. Existe o nosso Código Penal, que é o melhor dos desinfetantes, para uma péssima ideia, uma boa ideia, para que as pessoas possam fazer juízo de valor. Existe no nosso Código Penal o crime de injúria, de difamação e de calúnia. Eu, particularmente, fui caluniado, difamado, injuriado, porque eu sou da política. Em alguns momentos você diz, esse aqui já passou do ponto, aqui eu vou entrar com uma ação dentro da lei, porque eu me senti caluniado, injuriado, mas eu não pedi para o cara ser retirado da rede social, e todo mundo tem que ser responsável pelo que diz. Sim, senador Rogério Marinho. Aqui é animado. É bem animado. As manifestações conjuntas do presidente Hugo Mota e do presidente Davi Alcolumbre, quando o senhor chegar, a gente trazia críticas e eu definia como omissas ou covardes. Como é que o senhor define? Olha, eu não. Mais uma aguinha, senador. E demoradas também, né? Vamos deixar o senador responder essa pergunta, porque depois a gente vai para o intervalo e volta com o senador para falar, porque ainda tem 2026, né? Eu acho que foi uma nota protocolar feita em conjunto entre a Câmara e o Senado, se distanciando um pouco do problema em si e deixando que o problema fique no âmbito do executivo de um lado e do outro. Defendendo a Constituição, as prerrogativas dos poderes. Então foi covarde. Aí é uma dedução sua, né? Eu acho que foi formal. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo, no próximo bloco tem mais, porque aí a gente tem que falar de 2026, do cenário do Rio Grande do Norte, tá? Tem muito assunto. Tem muito assunto, a gente volta já. Aguarde. Estamos apresentando 12 em ponto 98. Oferecimento Sicredi, a escolha certa para a sua vida financeira. E Rede Mais, está perto é o que nos faz grandes. Nossas escolhas definem muita coisa na nossa vida, não é mesmo? Por isso que na Sicredi, a maior instituição financeira cooperativa do Rio Grande do Norte, qualquer opção de escolha será um excelente negócio para você. Investimentos, cartões de crédito, seguros, empréstimos, conta corrente, tudo para que as suas decisões sejam sempre as melhores. E ainda uma consultoria especializada pronta para lhe atender. Sicredi, a escolha certa para a sua vida financeira. 4009-3535. Tá tudo meio devagar por aí? Conheça a Lares, a super internet que vai te fazer voar. Acelere com a ultra velocidade da internet mais rápida do Rio Grande do Norte. Experimente o poder do plano de 650 mega por R$ 99,99 por mês e surpreenda-se com nossa velocidade. Ligue 10600 ou acesse alaresinternet.com.br e assine já. A Lares, internet que te leva mais longe.
Desconto de 30% na segunda unidade? Só no Vale! Na compra de pisos ou porcelanatos, você garante 30% de desconto na segunda unidade. Comprou 100 metros de piso? Leva 50 metros com 30% de desconto. Tá esperando o quê? Venha para uma de nossas 11 lojas ou chama no Vale Zap e aproveite. Mas corra que é por tempo limitado. O Vale é piso, é piso, é piso e muito mais. 98 FM. Novo Refis, fique em dia com Natal. Só não faz o refis quem não quer, é sua chance de aproveitar. Só não faz o refis quem não quer, fique em dia, aproveite já. Mais parcelas, menos juros, essa é a nova solução. Facilita a sua vida, resolve sua situação. Só não faz o refis quem não quer. Fique em dia com Natal. Acesse o portal Directa com o login gov.br ou na sede da Cefim. É só até 18 de julho. Prefeitura do Natal. Carrinho premiado Super Fácil Atacado. Encha seu carrinho e concorra a um vale compras de R$1.000. Ovos brancos grandes ou extra nordestão com 30, R$13,79. Batata lisa inglesa quilo, R$3,98. Tangerina importada quilo, R$6,99. Goma fresca nordestão 1 quilo, R$3,98. Patinho de sol quilo, R$39,98. Super Fácil Atacado, fácil comprar, fácil economizar. Olha aí, o trabalho tá aí, é o governo que fez, é o governo que faz. Tem mais água nas torneiras do RN. É o governo do estado melhorando a vida de 1.800.000 pessoas. Já são quase 1.300 quilômetros de adutoras em implementação e mais 28 barragens sendo recuperadas. Olha aí, o trabalho tá aí. A passagem das traíras, mais de 140 dessalinizadores e o programa de poços artesianos. E a sonhada barragem de Oiticica com 3 agrovilas em parceria com o governo federal. Olha aí, o trabalho tá aí, é o governo que fez, é o governo que faz. Governo do Rio Grande do Norte. 12 em ponto 98. 13h12, estamos de volta aqui com 12 em ponto, aqui inclusive na bancada do nosso programa, recebendo aqui o senador Rogério Marinho. Já a gente fala com o senador, volta a conversar com o senador Rogério Marinho, mas eu tenho um recado importante para dar para vocês. Vamos falar da Unimed, cliente Unimed, quer comprar online com frete grátis e descontos exclusivos, isso mesmo, então tem uniclube.com.br, calçados, móveis, produtos fitness, de saúde, tudo o que você precisa, o cliente Unimed tem ainda com frete grátis. Cliente Unimed não compra nada mais online sem antes passar no Uniclube. Então acesse uniclube.com.br. Tá dado aí o nosso recadinho. Túlio Lemos, tem recado? Um recado aí, meu amigo Beto Ovídio, ligado aqui no 12 em ponto. Um abraço aí para o Washington Dantas, também aqui, o presidente da FEMURNE, Babá Pereira, né? Que pode ser candidato a senador da República, e o nosso amigo jornalista. Ex-prefeito de São Tomé. Grande São Tomé. Só acredito vendo se Babá vai ser candidato. Sim, eu pensei que era São Tomé. São Tomé é maravilhoso. Exatamente. Senador Rogério Marinho, vamos falar então de candidatura, vamos falar de 2026, né? Calma, Túlio Lemos. Calma, porque não é uma pergunta, não é uma pergunta, é sobre esse início de 2026. O senador fez um implante capilar, né? Isso aí tem a ver. Meu Deus, porque é inevitável. Tem alguma coisa a ver com o formato que o senhor quer de mudança da imagem? Não, é o formato do cabelo mesmo na cabeça. É? Não tem nada com... Eu me inspirei no seu topete. Senador Rogério Marinho, 2026, o senhor se coloca como pré-candidato ao governo do estado e o senhor, em outras entrevistas, e aí há alguns meses, o senhor colocou um deadline, um time de dezembro. A pergunta é, o senhor mantém esse tempo até dezembro para se viabilizar? E nesse contexto, hoje, com o cenário, e aí vamos olhar o bloco de oposição, o senhor como pré-candidato, o prefeito da cidade de Mossoró como pré-candidato, o prefeito Alisson Bezerra, o ex-prefeito de Natal, Álvaro Dias. Aqui nessa bancada, no Primeira Pauta, o deputado federal João Maia excluiu Álvaro Dias e colocou só o senhor e Alisson Bezerra. O que o senhor acha? Do cenário, primeiro, se esse time de dezembro permanece e depois, se esses blocos eles caminharão juntos ou há ambiente para eles se unirem pelo fato de serem todos de oposição ao atual governo? Ana, eu acho que nós aqui
todos nós aqui que estamos conversando e aqueles que estão nos acompanhando no chat aqui e que gostam da política, somos uma minoria ainda na sociedade. A população começa a se incomodar para valer com a política 3 ou 4 meses antes do processo eleitoral. Isso vai aquecendo, né? Então hoje as pessoas estão cuidando das suas vidas, né? Buscando aí emprego, tentando pagar o carnê com o IOF caro, né? Tentando resolver aí a vida dos filhos, né? Encaminhar na educação. Todo mundo tem o seu problema. Então essa necessidade de buscarmos assim uma definição e uma antecipação é natural no jornalismo político, né? Que tem indícios, tem algumas declarações, tem alguns fatos que representam talvez 10% do contexto e precisam especular, precisam elocubrar, precisam buscar cenários futuros. Dito isso, né, nós estamos fazendo o nosso dever de casa. Nós somos um partido que tem hoje 22 ou 23 prefeitos. Nós elegemos 19, 3 já se filiaram. Amanhã, inclusive, nós estamos recebendo a filiação do prefeito Antônio lá em Senador Georgina Avelino. Eu espero que até o final do mês de agosto a gente chegue a 25, 26 prefeitos. Temos 29 vice-prefeitos, temos em torno de 150 vereadores aqui no estado do Rio Grande do Norte. Nós temos 5, 6 deputados estaduais, temos 2 deputados federais. Então nós temos um grupo político que se organizou e desde o início desse ano está percorrendo o estado do Rio Grande do Norte, né, para fazer o nosso dever de casa. Atrair novos quadros, motivar lideranças que têm interesse de se candidatar a deputado estadual, deputado federal, né, buscar essa afinidade não apenas dentro do partido, mas com outros partidos que podem ter convergência conosco nas eleições, tanto majoritárias para o governo federal como para o governo do estado. Identificar, fazer um diagnóstico do que é o Rio Grande do Norte hoje, né? Se você me permite aqui rapidamente, o estado do Rio Grande do Norte hoje, né, é o 27º estado da federação, esses são dados do Centro de Liderança Pública, D24, é o 27º estado, ou seja, o último colocado em solidez fiscal, é o último colocado em sustentabilidade ambiental, é o último colocado no IDEB, é o último colocado em taxa de investimento público, é o 22º em eficiência da máquina pública, é o 22º em potencial de mercado. E veja, nessa questão de competitividade, em 2018, quando o Fátima chegou, aliás, o Cadu, eu assisti uma entrevista dele, dizendo, vamos debater oportunamente. Eu acho que, como esse é um filme em construção, vamos debater quando o filme estiver mais próximo. Mas, dado de 24, quando Fátima chega ao estado do Rio Grande do Norte, o Rio Grande do Norte era o 16º estado da federação, né, nesse âmbito de competitividade. Hoje está em 24º, caiu 8 posições. Era o 4º do Nordeste, hoje é o 9º do Nordeste. Então, o governo do PT fez muito mal ao Rio Grande do Norte. Isso é um fato atestado pelos indicadores que estão públicos, que são indicadores idôneos, que mostram que nós estamos muito mal entregues, né? O estado está numa situação muito ruim. Esse é um diagnóstico. Eu poderia falar aqui da catástrofe que existe hoje na infraestrutura, né, de estradas, de hospitais, de escolas, mas eu acho que fazer a crítica pela crítica é fácil. Você tem uma postura de estilingue e quem está governando é uma vidraça. Então o diagnóstico está posto. O que é que nós propomos para resolver o problema? Né? Qual é a solução que nós apresentamos? Então, é necessário que haja a possibilidade de apresentação de um projeto, é o que nós estamos construindo, vamos fazê-lo no final do ano, para que a sociedade julgue se esse projeto é um projeto que vai ao encontro das aspirações da grande maioria dos potiguares. Porque quando se fala em escolha de candidatos majoritários ao governo, você falou aqui de Alisson, de Álvaro e o meu nome, aliás, Alisson recentemente deu uma entrevista se colocando como candidato finalmente, né? É evidente que nós vamos tentar essa composição, nós vamos tentar essa confluência, mas ela pode ser que não seja possível. Por exemplo, o Alisson hoje tem uma parceria com a senadora Zenaide Maia, e eu não acredito que nós possamos ter uma postura no Rio Grande do Norte, uma postura diferente em Brasília. Então a presença de Zenaide na chapa de Alisson descarta a unidade de Rogério Marinho nessa chapa? Ou a presença de Rogério Marinho? Primeiro, só pode ser candidato um dos dois, né? Porque Alisson não tem apoio, idade. Senador. Alisson não tem idade para ser candidato ao Senado, então ele só pode ser candidato a governador, vice-governador, e eu presumo que se ele abandonar
a prefeitura de Mossoró, ele o fará para ser candidato a governador, né? Nem eu tampouco posso ser candidato ao Senado, porque eu já sou senador, então eu teria que ser candidato ao governo. Então, para apoiar ou ser apoiado, e a gente admitindo que estamos dentro do mesmo campo político, nós precisamos convergir. Nós temos um tempo pela frente. A definição de chapas majoritárias normalmente ocorre no ano da eleição. Em março, abril, maio, até junho, há um processo natural de maturação e decantação. Agora, eu estou colocando que nós temos aqui uma condição. Eu sou secretário-geral de um partido que é o maior partido do Brasil, que é o PL, no Congresso Nacional e no número de votos populares no Brasil, é o maior partido do Brasil. É o partido mais buscado pela população brasileira. A última pesquisa de opinião mostrou que é o partido mais popular do Brasil, é o PL, né? Então, com essa responsabilidade, com a necessidade de termos nitidez programática e ideológica, não é possível termos aqui um posicionamento diferente do que temos em Brasília. Então, tenho o maior respeito pela senadora Zenaide. Pessoalmente, convivo bem com ela, gosto dela, mas a visão que ela tem de Brasil não é a que eu tenho, não é o que a gente defende, não é o que a gente professa. Ela hoje é uma aliada e vice-líder do governo do PT, que é a nossa adversária nacionalmente. Então nós não vamos trabalhar pela sua recondução. Nós vamos ter um candidato que vai se opor, né, vai se contrapor a ela. Nós temos já o senador Stiveson e teremos um outro candidato ao Senado da República. Senador, então como decidir, já que a Ana Ruth falou aí nessa questão do prazo, o senhor mantém esse prazo até dezembro, mas podendo passar para o próximo ano. Como decidir isso? É através de pesquisa? Porque o senhor falou aí, só o comparativo que o senhor falou aí sobre a estrutura partidária e política do PL, ela é maior do que a de Álvaro e do que a de Alisson. Isso aí já está claro. Alisson é do União Brasil, mas ele não tem esse volume nem de prefeitos, nem de lideranças. Álvaro muito menos. E o senhor está colocando aí uma dimensão bem diferenciada. Isso vai servir para decidir candidatura? Olha, Túlio, eu acho que existem vários fatores, né? Por exemplo, se a pesquisa por si só definisse candidatura, eu não seria senador da República, né? Eu estava bem atrás nas pesquisas quando iniciou a campanha eleitoral, né? O Paulinho Freire não seria prefeito de Natal. Então, a necessidade, primeiro, isso eu defendo desde sempre, se você postula uma posição majoritária, que você precisa apresentar um projeto para o Estado. É o que a gente está fazendo. Espero que os outros façam o mesmo. A outra questão é os apoios que você reúne, a capacidade que você tem de tracionar uma campanha eleitoral, né? A legitimidade e a autenticidade do seu posicionamento, a vontade de exercer o mandato, porque esse é um questionamento que me é feito. Hoje eu estava conversando com apoiadores, mas você vai deixar Brasília? Deixar o céu, né? Vai deixar o Senado? Você ainda tem mais 5 anos e meio de mandato, você hoje é o secretário-geral do partido, é o líder da oposição, você está em evidência. Mas eu digo, olha, eu não seria nada disso se eu não tivesse tido a confiança, o apoio, o voto da população do meu estado. E como eu elenquei aqui anteriormente, o diagnóstico é muito ruim do estado do Rio Grande do Norte. E a forma de se reverter, né, me parece que haverá necessidade de tomar medidas, inclusive impopulares. Medidas em que nos últimos 20 anos nós não vimos os governadores que se sucederam terem a coragem de fazê-lo. Por isso que nós perdemos a competitividade e perdemos a condição de sermos um estado na dianteira dos nossos vizinhos. Veja o que aconteceu com a Paraíba, veja o que aconteceu com Sergipe, com Alagoas, com Ceará. Medida impopular não dá voto. O senhor já falou de 2 situações antes da eleição. Geralmente essas medidas impopulares são tomadas depois da eleição. Isso. Né? O senhor já falou de 2 situações. Um seria a venda da CAERN, a privatização. Outro seria a questão de não conceder aumento ao funcionalismo público. Uhum. Isso não tira voto? Tira. Mas ao mesmo tempo dá legitimidade para que o que precisa ser feito seja feito sem que a população se sinta enganada. Eu não estou dizendo que eu não vou dar aumento, eu não vou dar aumento real. Não é possível dar aumento real a servidores no estado do Rio Grande do Norte. O estado está quebrado, que não tem capacidade, por exemplo, de comprar esparadrapo, né, para quem está buscando o serviço de saúde pública no estado do Rio Grande do Norte. Pagar os pisos. Pagar os pisos, a gente tem que cumprir a lei. Tá? Cumprir a lei é uma coisa, fazer planos de cargos e salários na situação em que o estado se encontra. Primeiro, o estado precisa servir ao conjunto dos habitantes do Rio Grande do Norte, não apenas aqueles que são funcionários públicos, com todo respeito a eles.
Ao funcionário público se deve ter a valorização do funcionário público, tem que se pagar o salário em dia, tem que se permitir a correção para que não haja perda financeira, mas você ficar com um proselitismo que você vai dar aumento real na situação em que o Estado se encontra. Por exemplo, Túlio, nós temos aí uma rede educacional no Estado do Rio Grande do Norte, não apenas a questão da qualidade, que por si só já é muito forte, mas a estrutura das escolas. A gente vê o governo querendo construir escolas de tempo integral e não consegue sequer recuperar as escolas que tem. Então é tipo assim, nós vamos construir aqui um castelo, mas a gente não consegue preservar a casa. E a população fica à míngua em função de um discurso populista e equivocado. Nós temos problemas hoje no Estado do Rio Grande do Norte que nos colocaram no último lugar do IDEB, e é uma professora que está governando o Estado do Rio Grande do Norte. É alguém que tem um histórico de relação com os movimentos sindicais e corporativos, tá? Então isso por si só responde a sua pergunta, ou se tem responsabilidade com o Estado ou se vai ser mais do mesmo. Eu queria fazer duas perguntas políticas em uma só. Eu também, Túlio, tô inscrita. É rapidinho. Uma é sobre a questão o senhor falou aí como um condicionante, né? Uma condicionante de Alisson estar perto desse palanque da oposição sem Zenade. Já o ex-prefeito Álvaro Dias disse que essa chapa, Alisson, senador, junto com Zenade e Alisson, governador, seria uma chapa forte, né? E a outra pergunta também envolve, no caso, Alisson. O senhor passou a ideia de que ajudou Mossoró e tal, aquela situação toda, quando chegou na eleição, o PL ficou fora da chapa e o senhor teve que sair com outra candidatura lá. Alisson é ganhar e não levar? Politicamente falando? Túlio, eu acho que a política, ela tem a sua dinâmica e tem as suas circunstâncias, né? O prefeito Alisson entendeu que deveria fazer uma composição política diferente. E nós, com a responsabilidade de dirigente partidário, né, entendemos que não podíamos ficar fora da disputa na segunda maior cidade do Estado. Ele venceu a eleição. Eu tenho dito que o prefeito Alisson, ele teve uma carreira meteórica e vitoriosa até agora. De deputado estadual a prefeito da segunda maior cidade do Estado e agora reeleito com a maioria consagradora, ele de fato, ele tem os seus méritos. E é um player político que tem que ser considerado, até porque as pesquisas que estão sendo publicadas mostram que ele está numa situação bastante favorável. Então não se tapa o sol com a peneira, não se faz política se escondendo o óbvio, né? Da mesma forma, as pesquisas mostram que eu sou um candidato competitivo, né? E é evidente que para votar em mim as pessoas vão ter que fazer uma escolha, querem mudar o Estado do Rio Grande do Norte ou querem mais do mesmo, né? Eu vou repetir o que os governadores anteriores fizeram, né? Ou vou ter a coragem de dar um chega nessa situação e reorganizar o Estado, inclusive chamando os poderes para conversar. E eu falo de legislativo, eu falo de Tribunal de Justiça, de Ministério Público, de Tribunal de Contas, todos têm que contribuir. Todos têm que abrir mão de um pouco que tem para que o Estado volte a ter a capacidade discricionária de investir, por exemplo, na infraestrutura. Em relação à questão do posicionamento do prefeito Álvaro, cabe a ele falar a respeito, né? Do seu pragmatismo, da sua possibilidade de transitar entre dois espectros políticos, é uma característica dele. A minha não é. Eu tento fazer política levando em consideração que a minha visão de Brasil, ela necessariamente é uma visão que contempla o Estado do Rio Grande do Norte. Eu não excepcionalizo o Estado do Rio Grande do Norte, ou seja, eu não me comporto no Estado de uma forma e nacionalmente de outra, tá? E acredito que isso é importante até eu diria, para o processo político como um todo. As pessoas hoje têm um descrédito muito grande em relação à classe política, né? De que muitos se posicionam de uma maneira durante o processo eleitoral e no exercício do mandato, ou no legislativo ou no executivo, em função de conveniência, de circunstância ou de questões pessoais, tomam posições diferentes. E isso vai levando o descrédito da classe política como um todo. Então eu acredito que é necessário que a sociedade nos veja da maneira que nós somos, tá? Então o que eu sou lá em Brasília
é a mesma maneira como eu me comporto no Rio Grande do Norte. Senador, se no contexto atual a aliança ou uma proximidade com Alisson Bezerra foi descartada, porque hoje ele está próximo da senadora Zenaide, hoje ele está próximo da senadora Zenaide Maia. E no outro contexto, o senhor disse que nem sempre pesquisa vai definir candidato. O senhor é presidente, lembrou, inclusive, é líder do PL, é o presidente do PL aqui e tem uma posição de destaque no PL nacional. Então a gente poderia já concluir que é uma chapa Rogério Marinho, Stevenson, e aí a pergunta vem, quem seriam postulantes a vice e a segundo senador, nesses critérios que o senhor já descreveu detalhadamente, de requisitos, pré-requisitos e descartes para a aliança de Rogério Marinho? Não, nós vamos buscar primeiro a convergência daqueles que estão no nosso campo, porque se nós somos a direita aqui no Rio Grande do Norte, tem centro-direita, tem centro. E eles não estão... Centro-direita seria Alisson? E eles não estão retirados da nossa possibilidade no campo de coligações no futuro. Né? Sem personalizar, nós temos o PP, nós temos o Republicano, nós temos a União Brasil, nós temos, enfim, o próprio PSDB, que hoje está nessa muda de transição com o senador Stevenson e o deputado Ezequiel, tem o Podemos. Então, esse é o campo que nós vamos buscar. É convergência, né? E é evidente que você, para montar uma chapa majoritária, não pode só um partido só, a não ser que nós queiramos sair com chapa pura, que não é o nosso caso. Então a hora de conversar a respeito vai ser a partir do final do ano e durante o primeiro trimestre do ano subsequente. Essa acomodação será natural. Se eu antecipar essa situação, eu posso estar incorrendo aqui no risco de descriminalizar A, B ou C. Tá? Então eu prefiro aguardar um pouco a maturação do processo. Como eu disse, eu estou fazendo o meu dever de casa. Eu estou tentando construir uma alternativa para os graves problemas que o Estado do Rio Grande do Norte apresenta, compreendendo inclusive que a crítica pela crítica ela é confortável e me colocando inclusive à disposição de entrar em assuntos espiosos. Tu lembrou com muita propriedade, eu estou dizendo coisas aqui ou fazendo afirmações que podem levar a uma interpretação das pessoas. Não vou votar nessa pessoa porque ele quer ser duro demais lá no governo do estado, eu quero que as coisas continuem como estão. Então, quando eu falo da venda da KR, não é porque eu quero vender um ativo do estado para colocar recurso no cofre do estado do Rio Grande do Norte. É porque a KR ela é ineficiente. Nós temos 50% da água que é prospectada que não chega no destino final. A conservação do nosso sistema hídrico não é adequado. Eu falei 50% aproximadamente. Você tem hoje uma situação em que o saneamento ele está deixando a desejar, e se continuar como está, nós não vamos cumprir a meta de universalização. O que a população precisa é que o serviço seja prestado. Senador, o senhor citou... Que a população seja contemplada com um bom serviço de água e de esgoto. E com isso nós podemos de fato receber uma outorga que vai servir, por exemplo, para investir na recuperação da infraestrutura de estradas, de hospitais, de escolas e um bom serviço que seja prestado à população. Eu defendo também a venda de outros ativos. Quantos imóveis o estado do Rio Grande do Norte tem inservíveis? Ou que só geram custos para o estado do Rio Grande do Norte? Então o Rio Grande do Norte precisa focar no que é essencial. O estado precisa ser um estado eficiente, que serve a população, não se serve da população. O senhor citou o deputado Ezequiel Ferreira, presidente da Assembleia Legislativa, mas a proximidade dele com Walter Alves, com a governadora, também não levaria ao descarte para uma aliança? Não, mas eu tenho todo respeito pela posição do deputado Ezequiel. Eu citei o partido, eu disse, foi bem claro. É o partido e o senhor citou o nome dele, por isso que me chamou a atenção. Mas eu falei que ele estava em muda. É o presidente. Eu não sei como é que vai acontecer com o PSDB e o Podemos. Falei que estava em muda. Eu falei até para não deixar de citar, mesmo que de maneira indireta, o senador Stevenson Valentim, que está entre um e outro. Está no PSDB e era do Podemos. E pode haver uma fusão entre os dois partidos. Entendi. Poderia ter havido, né? O senhor citou aí quando falou sobre Alisson que está com Zenaide, eu disse ainda, né? Nesse momento. Hoje ele está com Zenaide. Hoje ele está com Zenaide. Porque ontem Alisson estava com o Rogério, né? O Rogério estava com Alisson. É possível, o senhor acredita num afastamento em função de que Alisson possa ter um discurso mais de oposição, se afastar de Zenaide, ou acredita numa chapa que possa sair aí duas candidaturas pela oposição? Olha, primeiras eleições são em 2 turnos, né? Alguém me fez assim até uma analogia com a minha candidatura ao Senado, dizendo que a divisão da esquerda proporcionou a minha eleição. A eleição para o Senado é um turno só.
A eleição para o governo permite 2 turnos. Se quem quer ser candidato tem um partido, tem toda a legitimidade de tentar ser candidato, né? Ou de viabilizar sua candidatura. Eu não estou aqui para ser bedel de ninguém, né? Quem achar que deve ser candidato, deve ser. Agora, nós vamos tentar até o final essa afinidade. Quando eu falo, assim, até a gente está fulanizando muita conversa aqui com a senadora, eu quero repetir que eu tenho o maior respeito por ela, tá? Nada de pessoal, zero, tá? Apenas eu acredito que o país está passando por um momento em que é necessário uma definição do ponto de vista de visão de país. Então a visão de país da senadora é diferente da nossa, só isso. Respeitável também, porque numa democracia as visões, por mais diferentes que sejam, são respeitáveis e devem ser toleradas, e o momento de se discutir a respeito delas e fazer juízo de valor é por ocasião dos debates que ocorrem no processo eleitoral ou no âmbito dos legislativos, federais, municipais, estaduais. Uma outra pergunta. Então, só para deixar claro que não tem nada de pessoal. 13h36 minutos, só viu? rapidinho, porque acho que foi o próprio Alisson Bezerra e também o ex-prefeito Álvaro Dias, ambos convergiram para um posicionamento em torno do prefeito de Natal, Paulinho Freire, dizendo que ele pode, pela sua característica de habilidade política e de moderador, de perfil moderado, ele ser o grande articulador dessa difícil união da oposição. O senhor concorda? Sim, Paulinho, eu conheço Paulinho desde os bancos escolares. Eu acho que nós tínhamos 8, 9 anos de idade quando nos conhecemos. Então, eu não posso dizer aqui a idade não, mas faz algumas dezenas de anos que eu conheço Paulinho Freire. Ele sempre foi uma pessoa moderada, uma pessoa afável, uma pessoa... Eu não conheço um adversário que o detrate do ponto de vista pessoal. Tá? Então ele tem esse perfil e tem uma posição que o legitima, prefeito da capital do estado do Rio Grande do Norte, e ele tem feito um bom trabalho nesse sentido. 13h37. Muito obrigada, senador Rogério Marinho, mais uma vez aqui na bancada do 12 em Ponto. Acho que abordamos tudo, né, Túlio Lemos? Deu tudo Quase certo, tudo. né? Quase tudo. Ele sempre tem mais alguma coisa para perguntar, mas a gente agradece também a sua audiência, você que esteve aqui conosco nesta sexta-feira, sempre muito bem informado. Os assuntos que a gente anunciou no início, que a gente não conseguiu informar aqui, estão todos disponíveis no nosso canal da 98 FM, onde você tem todas as informações precisas. Muito obrigada, Ana Ruth Dantas. Andréia, Túlio, senador que ainda tá aqui, enfim, Moniquinha. Segunda-feira eu volto para o meu Primeira Pauta às 6h da manhã. Inclusive, quem estará no Primeira Pauta? Alisson Bezerra, prefeito da cidade de Mossoró, vai estar conosco no Primeira Pauta, segunda-feira, 6 da manhã, no Jornal da... Alisson Bezerra no Primeira Jornal Pauta, da Manhã. não, no Primeira Jornal Pauta. da Manhã, no Jornal da Manhã vai estar conosco, mas enfim, a gente tem um noticiário repleto às 6h da manhã com Primeira Pauta aqui na 98 FM. Túlio Lemos, mais uma semana. Justamente. Segunda-feira a Ana Karina tá de volta. Ana Karina volta. Volta. A outra resolver esse problema do tarifaço, ela tá negociando. Tá negociando. Valeu, obrigado pela audiência, boa tarde a todos e até segunda, se Deus quiser. É isso aí, um ótimo final de semana. Segunda-feira estaremos aqui de volta às 12 em ponto. Até lá. Senador, quer falar, senador? Não, só agradecer aqui a presença de Babá. Tá nos acompanhando aqui, enfim. Obrigado. Obrigada. É isso aí. Até segunda. Você acabou de ouvir 12 em ponto 98. Oferecimento Sicredi, a escolha certa para a sua vida financeira. E Rede Mais, está perto.